Contextualização da pesquisa clínica. Durante anos, pesquisas observaram diversas formas e sintomas da histeria com o intuito de identificar sua causa inicial. A investigação revelou que, na maioria dos casos, é difícil estabelecer a origem apenas pela simples interrogação, pois o paciente não lembra ou evita discutir a experiência traumática. Essa dificuldade aponta para a necessidade de métodos que acessem memórias mais profundas para compreender a gênese do fenômeno patológico. O papel da hipnose no acesso às lembranças. A hipnose revelou-se fundamental para evocar memórias reprimidas, possibilitando que o paciente recordasse o momento inicial do sintoma. Essa técnica não apenas permitiu o esclarecimento da relação causal entre evento e sintoma, mas também proporcionou resultados relevantes do ponto de vista teórico e prático. O uso da hipnose, portanto, representa um avanço importante para a compreensão da histeria. Determinantes externos da patologia histérica. A análise dos dados coletados mostrou que fatores externos exercem influência significativa sobre o desenvolvimento da histeria, mais do que se supunha anteriormente. Em casos claros de histeria traumática, a ligação causal entre o acidente e os sintomas é evidente. Ataques histéricos frequentemente reproduzem a experiência traumática original, indicando uma relação direta entre evento e manifestação clínica. Sintomas espontâneos e conexão com traumas. Mesmo sintomas aparentemente espontâneos, considerados idiopáticos, demonstraram associação estreita com traumas desencadeadores. Essa descoberta amplia a compreensão dos variados sintomas histéricos, que incluem nevralgias, anestesias, contraturas, paralisias e convulsões que, em muitos casos, eram confundidas com outras patologias neurológicas. A constatação reforça a importância do trauma como fator etiológico, duração e persistência dos sintomas histéricos. A desproporção entre a duração dos sintomas e a ocorrência única do evento traumático é uma característica constante nas neuroses. Muitas vezes, fatos da infância originam sintomas que se perpetuam por anos, sendo possível estabelecer com clareza a relação entre causa e efeito. Essa persistência sugere mecanismos complexos de fixação e repetição que merecem atenção clínica detalhada. Exemplos clínicos da determinação sintomática. Casos clínicos ilustram como eventos emocionais reprimidos geram manifestações somáticas específicas. Um exemplo clássico é o surgimento de náuseas e vômitos após uma emoção dolorosa durante uma refeição, persistindo meses como vômitos histéricos. Essas manifestações demonstram como a psique pode traduzir experiências emocionais em sintomas físicos prolongados. Condições psíquicas e somáticas associadas. Outros exemplos relatam sintomas somáticos acompanhando estados emocionais extremos, como paresias e anestesias, que se manifestam junto a alucinações e bloqueios linguísticos. Esses casos exemplificam a complexidade da relação entre corpo e mente, evidenciando que o sofrimento psíquico pode se expressar em múltiplas formas clínicas, desafiando interpretações simplistas. Fenômenos de contravontade e tiques. Situações de contravontade, nas quais o paciente tenta suprimir uma reação, podem gerar sintomas persistentes como tiques motores. O exemplo da mãe que produz um estalo involuntário da língua ao tentar controlar seus movimentos ilustra essa dinâmica. Esses fenômenos indicam que a repressão psíquica pode se manifestar de maneiras paradoxais, revelando mecanismos intricados da histeria. Dor e reação imediata à manobra. No momento em que a articulação cedeu com o estalido, foi sentida uma dor intensa que persistiu por quase um ano. Essa reação demonstra como estímulos físicos aparentemente isolados podem desencadear sintomas duradouros. A conexão entre evento e sintoma, embora evidente em alguns casos, apresenta variações em sua complexidade e manifestação clínica. Simbologia na relação causal. Nem sempre a conexão entre causa e sintoma é direta. Muitas vezes, apresenta-se sob forma simbólica, semelhante ao que ocorre em sonhos. Por exemplo, uma nevralgia pode surgir após sofrimento mental, ou vômitos por repulsa moral.
A simbolização se revela um mecanismo comum em pacientes que expressam sofrimento psíquico através de manifestações físicas, sintomas típicos e complexidade explicativa. Sintomas histéricos típicos como hemianestesia e convulsões epileptiformes, muitas vezes não possuem uma ligação causal óbvia. Esses casos exigem análise aprofundada para compreender os processos que os originam. O estudo desses fenômenos contribui para ampliar o conceito tradicional de histeria traumática, sugerindo um espectro mais amplo de manifestações clínicas. Trauma psíquico como agente causador. A pesquisa indica que o trauma psíquico, mais que o dano físico, constitui o verdadeiro agente causador nas neuroses traumáticas. Experiências que evocam afetos intensos como susto, angústia ou vergonha, podem desencadear sintomas histéricos. A suscetibilidade individual influencia diretamente a probabilidade de desenvolvimento dessas manifestações. Multiplicidade de traumas e fatores desencadeadores. Frequentemente não há um trauma isolado, mas um conjunto de traumas parciais que atuam conjuntamente. Esses eventos acumulados configuram um quadro de sofrimento contínuo, que pode ser desencadeado por circunstâncias aparentemente triviais combinadas a momentos de maior vulnerabilidade emocional. Essa interação complexa amplia o entendimento sobre a etiologia da histeria, persistência do trauma e sua atuação contínua. A relação entre trauma psíquico e sintoma não é apenas um disparo inicial. A lembrança do trauma permanece ativa como um agente em funcionamento. O trauma age como um corpo estranho que mantém sua influência ao longo do tempo, exigindo uma abordagem terapêutica que reconheça sua continuidade para promover a cura dos sintomas. Efeito da evocação da lembrança com afeto. Foi constatado que a rememoração clara e acompanhada de afeto do evento traumático provoca o desaparecimento imediato e permanente dos sintomas. A descrição detalhada e verbalização do trauma possibilitam a resolução do conflito psíquico. Sem o envolvimento afetivo, a simples lembrança mostra-se ineficaz para o alívio dos sintomas. Repetição do processo psíquico original e cura. Para a cura, o processo mental inicial deve ser revivido e expresso verbalmente, reproduzindo o estado emocional original. Sintomas ligados a estímulos reaparecem intensamente antes de desaparecerem definitivamente, enquanto déficits funcionais cessam gradualmente. A hipótese de sugestão inconsciente foi descartada, dado que casos anteriores à sua formulação já apresentavam tais resultados. Persistência do efeito traumático. A observação revelou que o processo causador de sintomas continua atuando por anos, não por intermediários, mas como uma causa direta. Tal fenômeno assemelha-se à persistência do sofrimento psíquico que, mesmo recordado conscientemente, ainda provoca reações fisiológicas. Isso destaca a natureza prolongada dos efeitos psíquicos em pacientes histéricos. Surpresa diante da memória intensa. Fatos vividos há muito tempo surpreendem pela intensidade com que continuam a afetar o indivíduo. Embora todas as lembranças tendam a se desgastar, algumas experiências traumáticas mantêm seu impacto. Essa resistência ao desgaste decorre de múltiplos fatores relacionados à maneira como o afeto é processado e armazenado. Importância da reação afetiva. A intensidade da lembrança e seu afeto dependem da reação energética ao fato. Reações voluntárias ou involuntárias, como lágrimas ou atos de vingança, ajudam a descarregar o afeto, diminuindo seu impacto. Quando reprimida, a emoção permanece vinculada à memória, contribuindo para sintomas persistentes. Expressão verbal como descarga emocional. A linguagem pode substituir ações como meio para descarregar o afeto reprimido. Confissões ou lamentações exercem efeito catártico semelhante à vingança ou às lágrimas. Na ausência dessa reação, o trauma permanece afetivamente ativo, mantendo sua influência psíquica sobre o indivíduo. Processo associativo na elaboração da memória. Em pessoas normais, lembranças traumáticas são confrontadas e mitigadas por associações com experiências posteriores positivas. Esse processo ajusta a percepção do trauma e contribui para o desaparecimento do afeto ligado.
Assim, a memória é retificada e o impacto emocional é reduzido gradativamente. Esquecimento e obliteração natural. Além da associação, o esquecimento natural promove o desgaste das impressões não mais carregadas de afeto. Essa obliteração permite que representações traumáticas se tornem menos influentes com o tempo. Contudo, em pacientes histéricos, tais mecanismos de esquecimento parecem ineficazes, mantendo a vivacidade das lembranças. A ausência da lembrança no estado consciente. As memórias que determinam sintomas histéricos estão ausentes ou pouco acessíveis no estado psíquico normal. Tais recordações emergem apenas sob hipnose, manifestando-se com nitidez inalterada como fatos recentes. Essa inacessibilidade dificulta a rememoração consciente e perpétua aos sintomas. Revivência sob hipnose e ataques. Sob hipnose, ou durante crises, pacientes revivem com clareza alucinatória eventos esquecidos há anos, confirmando a permanência da carga afetiva. Exemplos demonstram a reprodução detalhada de experiências traumáticas passadas, cuja lembrança consciente foi suprimida. Esses fenômenos reforçam a compreensão da histeria. Persistência das lembranças etiológicas. Certas memórias de importância etiológica, especialmente entre 15 e 25 anos, permanecem intensamente vivas e sensoriais. Essas lembranças agem com a força afetiva das experiências recentes, resistindo ao desgaste natural da memória. Tal fenômeno indica que esses traumas não foram adequadamente abreagidos. Condições que impedem a reação ao trauma. Dois grupos principais explicam a ausência de reação a traumas. O primeiro envolve traumas cuja natureza impede resposta, como perdas irreparáveis ou repressão intencional, e o segundo relaciona-se a estados psíquicos anormais que paralisam a reação, como susto ou auto-hipnose. Ambos contribuem para a persistência do trauma. Impossibilidade de abreação em certos casos. Quando traumas não são abreagidos, tampouco são processados pela associação. Pacientes que suprimem voluntariamente suas lembranças evitam conexões associativas, enquanto aqueles com traumas ligados a estados alterados de consciência apresentam dificuldade em integrar essas representações em seu consciente normal. Convivência de fatores causadores com frequência. Os dois grupos de condições coexistem, como traumas ativos surgindo durante estados paralisantes ou alterações de consciência. Além disso, certos traumas podem induzir estados hipnoides que, por sua vez, impedem a reação emocional, criando um ciclo de persistência da condição patológica. Estados anormais de consciência na histeria. A experiência revela que os estados anormais da consciência, chamados de hipnoides, são fundamentais na histeria. Esses estados facilitam o surgimento de representações intensas, porém dissociadas do conteúdo associativo do consciente, caracterizando uma fragmentação da consciência que se manifesta de forma rudimentar na neurose. Dissociação e double consciência. A dissociação, presente sob a forma rudimentar da double consciência, aparece em todos os casos de histeria. Essa divisão da consciência promove a existência dos estados hipnoides, que compartilham com a hipnose a intensidade das representações e a falta de integração associativa, configurando o fenômeno básico da neurose. Contraponto à hipnose como histeria artificial. Apesar de a hipnose ser muitas vezes considerada uma histeria artificial, evidencia-se que a condição básica da histeria é justamente a existência dos estados hipnoides. Tais estados se distinguem por sua dissociação e intensidade afetiva, indicando que a hipnose e a histeria partilham características essenciais em sua origem psíquica. Isolamento das representações intensas. Os estados hipnoides apresentam representações muito intensas, mas isoladas da comunicação associativa com o restante da consciência. Essa falta de conexão impede o processamento normal das experiências traumáticas, contribuindo para a manutenção e a manifestação dos sintomas histéricos ao longo do tempo. Organização psíquica dos estados hipnoides. Podem ocorrer associações entre estados hipnoides, permitindo que o conteúdo representativo atinja níveis variados de organização psíquica.
A natureza e o grau de isolamento desses estados em relação à consciência normal variam, tal como na hipnose, cujo espectro abrange desde leve sonolência até amnésia total ou sonambulismo, histeria disposicional e adquirida. Estados hipnoides presentes antes da manifestação da doença criam terreno fértil para que o afeto instale lembranças patogênicas, correspondendo à histeria disposicional. Entretanto, traumas graves ou supressões emocionais podem provocar divisões expulsivas de representações, originando a histeria psiquicamente adquirida mesmo em indivíduos aparentemente saudáveis. Variação inversa entre dissociação e trauma. Entre a histeria disposicional e a adquirida, supõe-se uma escala na qual a tendência à dissociação e a intensidade afetiva do trauma variam inversamente. Assim, tanto o grau da dissociação quanto a magnitude do afeto influenciam conjuntamente o surgimento e a manifestação dos sintomas histéricos. Origem dos estados hipnoides. Estados hipnoides disposicionais parecem frequentemente originar-se dos devaneios comuns até mesmo em pessoas sadias, sendo particularmente frequentes em mulheres envolvidas em trabalhos manuais repetitivos. Essas associações patológicas formadas nesses estados demonstram estabilidade incomum e exercem forte influência sobre processos somáticos. Contradição entre lucidez e estados hipnoides. Embora os histéricos apresentem inteligência, força de vontade e capacidade crítica em estado de vigília, seus estados hipnoides revelam uma dissociação similar à insanidade dos sonhos. Diferentemente das psicoses oníricas que não interferem na vigília, os conteúdos desses estados penetram a consciência e se manifestam como sintomas histéricos. Fases do ataque histérico. Os ataques histéricos completos foram descritos por Charcot em 4 fases: epileptoide, movimentos amplos, atitudes passioneles e delírio terminal. Na prática, variantes desses ataques são comuns, resultando da ausência, isolamento ou alteração temporal dessas fases, sendo a fase alucinatória central para a compreensão dos sintomas. Lembrança subjacente em ataques motores. Ataques histéricos compostos apenas por fenômenos motores, sem a fase alucinatória, também exibem lembranças subjacentes de traumas. Durante acessos induzidos por hipnose ou espontâneos, pacientes podem revelar memórias traumáticas que explicam a origem dos sintomas, comprovando a relação entre trauma psíquico e manifestação clínica. Exemplos clínicos e diagnóstico diferencial. Casos clínicos confirmam essa relação, como uma paciente que sofria convulsões tidas como epiléticas, mas cuja crise hipnótica revelou a lembrança de ser perseguida por um cão. Outro exemplo envolve um funcionário com ataques de raiva sem alucinação verbal, demonstrando a diversidade das manifestações histéricas e a importância do diagnóstico adequado. Episódios induzidos e revivências traumáticas. Foi possível provocar um ataque histérico sob hipnose, no qual o paciente revelou reviver a cena em que seu patrão o insultara e agredira com uma bengala. Dias depois, outro ataque similar foi relatado, e sob hipnose, verificou-se a revivência da cena no tribunal em que ele falhou em obter reparação pelas injúrias sofridas. Lembranças subjacentes e causas comuns. As lembranças emergentes durante ataques histéricos correspondem às causas desencadeadoras dos sintomas crônicos, consistindo em traumas psíquicos não eliminados pela aberração ou associação normal. Essas recordações permanecem fora do alcance da memória consciente habitual, estando relacionadas a estados hipnoides com associação restrita. Aplicação do teste terapêutico. O teste terapêutico aplicado sob hipnose revelou que após a reação e correção associativa das lembranças traumáticas, os ataques deixaram de ocorrer. Isso evidencia que a ativação desses processos pode neutralizar a capacidade provocadora das recordações, promovendo alívio sintomático e avanços no tratamento. Expressões motoras e formas universais de reação. Os fenômenos motores presentes nos ataques podem ser interpretados como respostas universais ao afeto ligado à lembrança, como movimentos involuntários semelhantes aos de bebês. Entretanto, alguns sintomas, especialmente os estigmas histéricos,
não podem ser explicados unicamente por essa reação afetiva, indicando complexidade maior. Segunda consciência hipnoide e dissociação. A teoria da existência de uma segunda consciência formada por representações hipnoides isoladas da consciência normal explica a persistência dos sintomas. Essa condition secondis seria responsável pela intrusão de estados hipnoides na inervação somática normalmente controlada pela consciência habitual. Ataque histérico como manifestação da segunda consciência. O ataque representa o momento em que a consciência hipnoide assume controle total do indivíduo, caracterizando uma histeria aguda. Ataques subsequentes acompanhados de lembranças indicam o retorno desse estado. Charcot já sugerira que tais ataques são formas rudimentares dessa segunda consciência, dissociação da consciência normal e sintomas motores. Durante o ataque, a consciência habitual pode não ser totalmente suprimida e, por vezes, percebe os movimentos motores, enquanto os processos psíquicos relacionados permanecem inacessíveis. O desenvolvimento da histeria ocorre com a formação e ampliação do conteúdo hipnoide que controla sintomas e ataques até seu desaparecimento parcial. Equilíbrio psíquico e determinantes dos ataques. Quando a personalidade normal retoma o controle, os conteúdos hipnoides residuais reaparecem em ataques intermitentes, criando o estado de equilíbrio entre vida normal e sintomas. Os ataques podem surgir espontaneamente ou ser provocados por estímulos similares aos traumas originais, ambos evocando lembranças hiperestésicas essenciais ao fenômeno. Instabilidade do equilíbrio psíquico. Em certos casos, o equilíbrio entre a personalidade normal e a consciência hipnoide é extremamente instável. O ataque histérico surge como expressão residual desse estado hipnoide sempre que o indivíduo está esgotado e incapaz de manter o controle. Nessa situação, o sintoma pode perder seu significado original, passando a ser apenas uma reação motora desprovida de conteúdo consciente. Desafios na manifestação clínica da histeria. Ainda permanece em aberto a questão do que determina se uma pessoa com tendência histérica apresentará ataques, sintomas crônicos ou uma combinação de ambos. Essa dúvida revela a complexidade da dinâmica interna que governa a expressão clínica da neurose, indicando a necessidade de investigação aprofundada sobre os fatores que modulam essas manifestações. Fundamentos do método psicoterápico. O método psicoterápico descrito nas análises tem como base o término da força da representação traumática que não foi adequadamente abreagida inicialmente. Ele facilita a liberação do afeto reprimido por meio da fala e permite a incorporação da representação na consciência normal, seja por hipnose leve ou pela sugestão direta, promovendo sua correção ou eliminação. Vantagens e limitações terapêuticas. Embora o método seja eficaz na remoção dos resíduos sintomáticos após a fase aguda da histeria, ele não atua sobre os fatores predisponentes que sustentam os estados hipnoides. Durante episódios intensos, os sintomas podem ser rapidamente substituídos por novos, o que limita a eficácia do tratamento nesse período crítico. Superação da sugestão direta. Este procedimento psicoterápico revela-se mais radical e eficaz do que a simples sugestão direta aplicada por muitos psicoterapeutas. Ele promove uma eliminação permanente dos sintomas crônicos e ataques residuais, consolidando-se como um avanço significativo no tratamento das manifestações adquiridas da histeria. Contribuição para a compreensão clínica. Ao explorar o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, o método representa um avanço em relação às abordagens de Charcot, que focavam na imitação artificial dos sintomas. Apesar disso, o progresso obtido refere-se mais à compreensão dos sintomas do que à etiologia profunda da doença, limitando-se a aspectos adquiridos da neurose. Limitação na compreensão etiológica. O conhecimento adquirido até o momento apenas toca superficialmente a etiologia da histeria, sobretudo em relação à sua origem interna. O entendimento pleno das causas subjacentes permanece obscuro, destacando a complexidade e os múltiplos fatores que contribuem para o desenvolvimento desta condição. Importância dos fatores acidentais.
A investigação enfatiza a relevância dos fatores acidentais e traumáticos na gênese da histeria, especialmente em suas formas adquiridas. Reconhecer essa dimensão é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e para aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica psicopatológica da neurose.